Ótimo. Gente, olha, vamos falar agora de um assunto sério, porque os distúrbios alimentares, como a anorexia, como a bulimia, estão sendo estudados, já assim, pesquisados há mais de 15 anos, assim, profundamente, porque tem atingido a um grande número de jovens, principalmente do sexo feminino. Está sendo um problema grave e por isso que nós trouxemos o Dr. José Eduardo Silveira dos Santos, que é ginecologista aqui do Identidade também, que nós o senhor já é do Identidade, viu? Obrigado. E também, gente, ele é especialista em endocrinologia ginecológica. Então nós vamos falar sobre esse assunto que é muito sério e nós temos, com certeza, muitas dúvidas. Bom dia, doutor José Eduardo, um prazer sempre muito grande em tê-lo aqui. Bom dia a todos. Doutor José Eduardo, eu queria saber se bulimia e anorexia são a mesma coisa. É o seguinte, não são a mesma coisa, os dois. A anorexia seria, Giovana, conceituada como uma perturbação da percepção do corpo. Ou seja, é você se olhar no espelho, você que é mulher, porque anorexia e bulimia, eu vou falar sempre no feminino, porque ela comete 90% das mulheres. Aliás, em 90% são mulheres, em 10% são homens, entende? E esse assunto é tão importante, foi muito bem conceituado por você, bem, porque no Brasil ele atinge a 2 milhões de mulheres. Então você vê a repercussão disso tudo que a gente vai falar. Então a definição de anorexia, na verdade esse conceito está um pouquinho errado, a palavra, Giovana, porque a anorexia seria a ausência de apetite, né? E na verdade você não tem uma ausência de apetite, você tem uma recusa alimentar. Você que não quer comer, você não tem ausência de apetite. Eu queria perguntar para o senhor, se a pessoa que sofre de anorexia, ela tem nojo da comida, ela se enjoa da comida, tá? Ou ela faz um esforço sobrenatural para não comer para poder emagrecer? É isso? Na verdade, esses valores estão um pouquinho deturpados. Uhum. Quer dizer, mas é um problema físico ou um problema mais psicológico? É mais psicológico. Mais psicológico. É um problema biopsicossocial. Na verdade, ela se enxerga mais gorda do que na verdade ela é. Uhum. E a bulimia seria aquela vontade excessiva de comer, ela come, depois ela tem uma necessidade de jogar tudo isso para fora. Ela se arrepende daquilo ela come por um motivo de ansiedade. Exatamente. Tal, e aí depois se arrepende, oh meu Deus, comi demais, então vou vomitar por causa disso. E vomita tudo isso, né? E esse problema da anorexia é tão grave que acomete, como nós já falamos, 2 milhões das brasileiras, e ela está cometendo a população, como você fez uma chamada no início do programa, eu estava assistindo, adolescentes, porque na verdade a anorexia pega de 13 anos até 30 anos. Pode pegar até uma mulher de 40, 50, estou dizendo a maior incidência. Sim. Seria de 13 anos. E o que assusta é que essas estatísticas já estão sendo distorcidas, porque nós temos problema já no Brasil de meninas com 8, 9 anos já sofrendo desse mal. Perfeito? Influenciados por Big Brother, não pelo programa em si, pelas pessoas que representam lá dentro, perfeito? Mas também a mídia tem, olha, existem sites, existem, as pessoas que aparecem na televisão, sempre elas têm que estar magérrimas, porque a televisão aumenta não sei quanto e tal. E a pessoa de casa que vê isso, ela quer se identificar, porque sempre tem um modelo, né? A pessoa olha a outra como modelo e quer ser igual também e por isso sofre todas essas consequências, doutor. É uma coisa... A mídia tem uma culpa muito grande também. Eu acho que tem, Giovana, pelo seguinte, porque na verdade nós médicos não sabemos de onde surgiu essa pesquisa, identificando que o brasileiro, por exemplo, vamos falar no país que nós moramos, que o brasileiro gosta desse estilo de beleza magro desse jeito. Eu não conheço nenhuma pesquisa confiável que me mostre isso. Pelo contrário, o padrão do homem sempre foi cultivar aquela figura feminina meiga, dócil, com roupas femininas, com as silhuetas do corpo bem definidas. É comum o brasileiro elogiar o bumbum das mulheres, não é isso? É verdade. É fama mundial de que as mulheres brasileiras têm um bumbum, a silhueta bonita. Uhum. É também conhecido internacionalmente que as americanas têm o seio maior. É verdade. E a gente não sabe de onde que estão surgindo essas pesquisas mostrando que a mulher tem que ser magra, uma tábua,
Andar na passarela com estilo machista e marcial, parece que está batendo continência, parece que está indo para um campo de batalha. É verdade. E não pode rir, tem que fazer uma cara de mal. É verdade. Perfeito, e a gente não sabe de onde surgiu isso. Mas eu vou falar para o senhor. Na verdade, eu acho que ela está competindo não com os homens, ela está se mostrando para as mulheres, fazendo uma competição com as próprias mulheres. É verdade. E é verdade. Mas a mulher quer ficar sempre bonita para outra mulher. Impressionante isso. É verdade, porque nós homens, e agora eu vou falar não como médico, como homem, não gostamos desse padrão de tábua que as mulheres querem ter. Que coisa maravilhosa. Meninas, acordem para a realidade. Certo, Valdir. Olha para mim, ó. Bota a câmera aqui em mim, ó. Certíssimo, acordem para a realidade. Homem não gosta de mulher tábua. Homem que bate osso no osso. Isso aí homem não gosta, não. É verdade. Larga a mão dessa besteira de parar de comer. Deixa eu falar um negócio também, que a questão da mídia que você colocou aí. Ontem até no próximo oficina de ideia vai ser focada a questão da importância da TV educativa, né? Para a sociedade. Essa questão dessas mulheres tábuas é uma parcela muito pequena da sociedade, né? Só que a mídia evidencia isso de maneira que aí todo mundo quer ficar... Os valores estão invertidos, Valdir, porque a mulher hoje em dia, ela está sendo valorizada inversamente proporcional ao seu peso. Quanto mais ela pesa, menos ela tem valor. Quanto menos ela pesa, mais ela tem valor. Quer dizer, está tudo invertido. É comum fazer chacotas com a pessoa mais gordinha. Eu acho que a pesquisa mais confiável é aquela que instintivamente o homem prefere aquelas mulheres aquela figura maternal, né? Ou seja, a mulher que está propensa a ser mãe, que tem o corpo... Mas também tem muito, eu vou falar agora também, vocês homens têm uma parcela de culpa muito grande, tá? Porque vocês olham mulher na televisão e vê aquela coisa esculturada de que, isso é que é mulher. Tá errado. Tá errado. E, o meu marido também, que se não apanha. Doutor, deixa eu falar uma coisa pro senhor, depois até nós vamos falar sobre isso, gente. É importante aquilo que o senhor disse, eu não sei de onde surgiram aquelas mulheres magérrimas de passarela. Eu estou estudando, estou fazendo curso de moda, eu estou sabendo bem o porquê disso. Então eu faço questão amanhã, gente, produção, presta atenção, amanhã de passar isso para vocês, para dar uma luz para vocês, o porquê da modelo tem que ser magérrima. E ela não pode ser, por exemplo, um exemplo para gente. Mas eu vou passar isso para vocês amanhã. Outra coisa muito importante, essa cultura milenar do homem de gostar da mulher meiga, dócil, com as curvas definidas e as trajes femininas, está muito bem representada pela pintura de Leonardo da Vinci. Onde é que ele pintou Mona Lisa? Mona Lisa representa toda a feminilidade, tudo que o homem quer, milenarmente falando. Não é? Então ela representa tudo isso. Aquela escultura, aquela pintura é uma coisa fantástica, que ela representa tudo. Agora, os valores estão todos deturpados. Agora, uma coisa importante é que um outro contrapeso de tudo isso é que a gente está encontrando nas pesquisas um fator hereditário, Giovana. Ou seja, gêmeos univitelinos, quer dizer, gêmeos perfeitos, que a gente chama, gêmeos iguais. Tem 56% de chance de ter, se uma tem a anorexia, a outra ter também. Contra 5% de uma população normal. Entendeu? Aqueles casos na família que a mãe teve, que a bisavó teve, há uma tendência maior em cerca de até 80% da filha ter. Então tem um fator genético também. Então nós temos que analisar sempre com muita parcimônia. Aliás, eu sempre digo, Giovana, que a medicina você não pode falar nem 8 nem 80, bem. A gente não pode generalizar e radicalizar, né? E eu gostaria também de deixar para vocês que sempre a medicina é uma ciência de verdades transitórias, porque os costumes, as culturas dos povos vão mudando no decorrer do dia a dia, né? E dizer para vocês também que o médico seu, o clínico geral, o seu ginecologista, o seu endocrinologista é a pessoa indicada para dizer se você está ou não com anorexia. Nós vamos depois perguntar para o senhor os sintomas, mas tem pergunta do público. Começou a chegar pergunta aqui da galera de casa, que quiser ligar pode continuar mandando. A Gisela, lá do Jardim Anache, ela estava perguntando se a anorexia é uma doença só de adulto ou de criança também, que o senhor estava falando. Né? E ela complementa aqui que a filha dela não gosta de comer. O que ela tem que fazer? Quantos anos tem a criança? A criança tem 12. 12. O Francisco, aproveitando já o gancho também, o Francisco, lá do bairro São Francisco também, ele está te perguntando como que a família deve proceder quando tem alguém da própria família com anorexia ou bulimia. Gisele e Francisco, vamos responder primeiro a Gisele. É uma questão até de educação e de cavalheirismo. Gisele, é o seguinte, nós já falamos que ocorre dos 13 aos 30 anos, preferencialmente, mas não só. Sua filha tem, já falamos também que 9 anos já tem trabalhos mostrando que a brasileira já com 9 anos já sofre desse problema.
Então, a sua filha está com 12 anos, ela pode sofrer desse problema. Agora, só o seu médico vai dizer se é uma doença ou não. Porque é uma formulazinha, na verdade, chama índice de massa corpórea, que é baseado no peso pela altura. Na verdade, o padrão normal pela Organização Mundial de Saúde seriam 17,5 quilos por metro quadrado. E aí o médico que vai fazer essa continha, ele que vai fazer essa continha para ver se é anorexia ou não, ou seja, se ela está abaixo do peso ou não. Agora, fora isso, uma outra coisa é ela comer qualitativamente, não quantitativamente. Por exemplo, se a sua filha come pouco, mas toda hora um pouquinho, e coisas proteicas, por exemplo, carne, ovos, verdura, fruta, tá ótimo. Tá beleza. Agora, se ela come toda hora, e chocolate, doce e tudo, aí realmente está diante preocupante. Ou se ela não quer comer de forma alguma, também está preocupante. Também. Quer dizer, a família, então, vendo os primeiros sintomas, nós estamos com um pouquinho de pressa, os primeiros sintomas, a mãe captando ou a família captando, ela deve fazer o quê? Deve procurar o médico, porque, agora respondendo a do Francisco, a pergunta do Francisco, porque as duas dificuldades nossas do tratamento são devidas a duas coisas, Francisco. Primeiro, a demora da família identificar o problema. Segundo, a recusa da paciente a executar o tratamento. Esses são os dois problemas. Quais são os médicos que devemos procurar, doutor, num caso desse? Um endocrinologista, ou endocrinologista geral, ou endocrinologista ginecológico, o seu ginecologista, o seu clínico geral da confiança sua da família. Certo. Olha, nós vamos voltar falando mais sobre esse assunto, tá? Porque tem várias outras perguntas que chegaram e não dá pra gente responder a todas. Eu adorei a sua participação, doutor. Como sempre, o senhor arrasa aqui no nosso programa. Agradeço, deixa o telefone do Provida para todo mundo. 325-2002. Muito obrigada, viu? Um beijo para as meninas todas. Muito obrigada pela sua participação. Gente, eu adorei o programa. Foi ótimo, foi de serviço mesmo. Muito importante para todo mundo. Um beijo para vocês. Hoje às 5 horas, reprise do nosso programa Identidade. E amanhã às 8h15, mais um Identidade para você. Fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com a nossa dupla RG. Velhos tempos que passava o gado na porteira velha, naqueles confins lá do meu sertão.